fortalecer no aspecto espiritual. Nós convidamos com alegria nosso irmão Marcelo Shoa e a todos que estão no refeitório, por favor, retorne ao salão. Marcelo, é com você. Vamos lá, né? Além dos encarnados, tem os desencarnados também, né? Eles contam, e muito. Bom, eu confesso a vocês que nós estabelecemos uma linha de raciocínio complementar, muito embora os temas que nos foram apresentados são temas que, quando a gente olha isoladamente, eles parecem não ter relação uns com os outros, mas possuem. E o que a gente buscou fazer, sem nenhum desafio transcendental, foi estabelecer a relação existente entre esses mesmos temas. E mais do que isso, buscamos entrelaçá-los com os temas, inclusive, que a nossa companheira Rose vem trabalhando. E para darmos sequência às nossas reflexões, a coordenação do evento já avisou que a gente tem até meia-noite para estudar. Nós vamos explorar um pouquinho das questões relacionadas ao atributo que classifica-nos no que diz respeito à busca das virtudes, e mais especificamente na conquista pessoal, diante das nossas tribulações, diante das nossas dificuldades. A Rose fez uma abordagem agora pela manhã, antes do almoço, e trabalhava essas questões da drogadição, do uso do alcoólico, do uso do tabagismo, do uso das drogas, classificou-as para nós. E foi curioso, porque o material que a gente separou para trabalhar tem relação direta com os desdobramentos doutrinários dessas mesmas questões. E nós resolvemos, para dar insumo doutrinário, eu vou repetir aqui, o Marcelo Shoa não acha nada, já está achado, para darmos embasamento doutrinário, nós gostaríamos de destacar uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 22A. Se nós observarmos atentamente, é uma questão da primeira parte do Livro dos Espíritos. Eu comentei com vocês que a primeira parte é uma parte onde Kardec vai dividindo a obra, ele vai trabalhar conosco a Gênese. Ele vai trabalhar conosco aquilo que ele mesmo chamou das causas primárias. E é uma abordagem, essa abordagem da primeira parte, uma abordagem um tanto científica. O que significaria dizer que as questões ali contidas são questões igualmente científicas. Mas isso não é verdade. Porque a questão 22, na questão 22, Kardec cita algumas propriedades da matéria. Eu vou ler aqui a questão para reavivar a nossa memória. E depois eu vou saltar para a questão que eu quero com vocês. A questão 22. Vai dizer assim o codificador. Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Aí observemos, e eu vou repetir porque eu vou fazer questão de enfatizar. É uma questão colocada na primeira parte do Livro dos Espíritos, que tem por objeto das causas primárias. Não é uma questão selecionada por Kardec, por exemplo, na terceira quarta parte da obra, que trata das leis morais, isto é, do aspecto da nossa ligação com o divino. É a primeira parte do Livro dos Espíritos. E ele introduz esses atributos
perguntando se esses atributos contemplam, satisfazem a ideia que possuímos e temos da definição da matéria. E os espíritos vão dizer que, do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. E vai dizer para nós que a matéria se apresenta em estados que nós não podemos compreender. Aí ele, na 22A, que é onde nós queremos chegar, ele vai perguntar assim: que definição podeis dar da matéria? Isto é, já que a que eu dei lá em cima não está servindo muito, na 22, na 22A ele faz uma pergunta muito restritiva, como igualmente objetiva. Que definição podeis dar da matéria? E a resposta que os espíritos dão, que introduz as reflexões deste bloco onde estamos, é: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e por sobre o qual, e ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então vejamos a relação que nós possuímos com a matéria, porque é essa, na definição, é esse o entendimento, é essa a observação que a pergunta nos faz possuir. Que definição podeis dar da matéria? Os espíritos poderiam dar respostas altamente sofisticadas a respeito da matéria, mas eles resolveram definir a matéria como sendo um instrumento pelo qual o espírito se serve. Eles não deram definições sofisticadas, metafísicas, sobretudo porque nos encontrávamos no século XIX, onde essas questões foram formuladas. Mas eu já vou chegar no ponto que representa a introdução do nosso trabalho. Lá na questão 900... Não vou usar 982 agora, não. Eu vou usar a questão 112 do Livro dos Espíritos. Na questão 112, e para a nossa lembrança, Kardec faz uma separação dos espíritos. Nós comentamos isso, tanto a Rose quanto nós, antes do almoço. Nós comentávamos que Kardec nos dividiu em 10 classes e 3 grandes ordens. Vocês lembram disso? Pois a questão 112 do Livro dos Espíritos é a que introduz a resposta que estabelece de classe e ordem única somente Jesus. Na 113, na 112, Kardec, vai dar os atributos essenciais desta classe e ordem única. Prestem atenção. Nenhuma influência da matéria. Eu vou repetir. O que caracteriza os espíritos puros é o fato de não possuírem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral, porque são as duas superioridades, absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. E vai estabelecer para nós, na questão 113, a primeira classe única, da ordem primeira, da qual só poderíamos enquadrar Jesus, que esteve entre nós. Fazendo um salto destas mesmas questões, agora com a 982, e vocês já vão entender aonde a gente quer chegar. Na 982, Kardec vai perguntar assim: será necessário professemos o Espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Eu vou traduzir a pergunta. Quem é que se dá bem no mundo espiritual?
Será necessário professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte. A palavra sorte aí é condição, não é sortilégio. Parte segunda do Livro dos Espíritos. Sorte das crianças depois da morte. A condição. Como ficam os espíritos que desencarnam em pequena idade? Sorte é a condição. Então, a 982 traz a seguinte reflexão. Quem é que se dá bem no mundo espiritual? Será necessário que precisemos ser espíritas? Gente, muito cuidado aqui com a reflexão que Allan Kardec traz na 982. Você vai para casa e olha depois. Eu, particularmente, gosto da tradução da FEB, que é a de Guilhom Ribeiro, ou a de Noleto Bezerra, tanto faz, mas gosto das traduções da FEB, mas importa, pouco importa. Lá no original francês, tem a mesma nuance. Será necessário professemos o espiritismo? Significa dizer implicitamente nessa questão, será que está salvo o espírita? Será que está bem no mundo espiritual aquele que crê nas manifestações? E a resposta dos espíritos, se assim fosse, se fosse dessa maneira que você apresenta na pergunta, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem. Eles não creem na comunicabilidade dos espíritos, não creem na multiplicidade das existências. E aí os espíritos complementam. Ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se. Nasce, cresce, reproduz e morre numa condição que não lhe permite buscar letras e não toma conhecimento. Tudo bem? E eles nos dizem o que seria absurdo. Absurdo. E complementam os espíritos. Só o bem assegura a sorte futura. Só o bem. É pelas obras vos reconhecereis. A tese é dele. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer seja o caminho que a ele conduza. Bom, aonde gostaríamos de chegar com estas questões? A literatura espírita vai nos apresentar a ideia de que a evolução do espírito está intrinsecamente associada ao seu distanciamento das coisas materiais. Então, todas as vezes que nós coisificamos as nossas relações, o que é coisificar uma relação? É comprar qualquer presente para qualquer pessoa, porque é o dia dos pais, porque é o dia das mães. Eu estou materializando um sentimento. No lugar de fazer-se presente, nós damos presente. Damos coisas materiais. E a gente vai multiplexando essas mesmas propostas. Desde criança que eu ouço, médium que fuma pode dar passe? Quando a pergunta é, por que fuma? Aqui no primeiro bloco, a Rose trouxe as variações dos processos de ligação da pessoa com a bebida alcoólica, por exemplo, com os alcoólicos. E eu fiz uma brincadeira que estabelece sentido direto com as proposições da codificação. Quem bebe social, mente. Porque todas as nossas relações de vida buscando coisas materiais não estão alinhadas com os nossos propósitos evolutivos. Tem algum problema em fazer tatuagem no corpo? Não tem nenhum problema. Mas a 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, como um CIO agora no século XXI, vai perguntar qual é o objetivo da encarnação? É trocar de carro? É usar perfume caro? É modificar de apartamento toda hora? É fazer 2, 3 faculdades? É fazer doutorado? Pós-doutorado, os PhDeuses, né? Tem 2 tipos de PhDs, os que acham que são deuses e os que têm certeza que são. É óbvio que o conhecimento nos aproxima de Deus,
mas as mais das vezes nós nos distanciamos dele, por imaginar que na doutrina do ego, do egoísmo, o egoísmo é o seguinte: primeiro eu, segundo eu, depois eu. Se sobrar tempo, é que sou eu também. Esse é o egoísta. Então, toda a pista, a dica implícita que nós deveremos nos fazer, se estamos buscando as nossas realizações espirituais, é: o que é que efetivamente preenche a minha existência? Eu fico muito mais motivado quando eu compro um óculos, quando eu compro um perfume, quando eu compro uma maquiagem. Fico muito mais motivado com coisas do que quando eu estou perto de pessoas. Nossa, isso aqui tá tão, esse coletivo, né? Tem gente que se incomoda, fulano é tão suarento. E aí a gente se incomoda que o outro é suarento. Mas chega na casa espírita e quer dialogar com o espírito desencarnado. Se não amas ao que vedes, como amareis ao que não vedes? Então é uma relação de hipocrisia que a gente tem com as coisas. Desculpem a franqueza. Isso significa dizer que esses processos, eles se estendem nas nossas relações com o cotidiano. Então a gente vive um processo fake, onde a gente finge que busca o divino, mas na verdade se enfeita, projeta o ego, o grotesco. Eu tenho uma irmã, tenho duas irmãs, uma delas estava fazendo faculdade de letras, eu sou meio metido a besta com língua portuguesa. E eu vi um livro, uma pasta transparente, de um autor magnífico, Marco Bagno. E o nome da obra, Preconceito Linguístico. Era na capa da obra um casal de nordestinos, e eu me sinto bem à vontade para falar de nordestinos, porque mamãe é pernambucana e meu pai é cearense. Eu, por acaso, nasci no Rio de Janeiro, mas eu tenho DNA nordestino e reconheço um facilmente. Tá certo? E ela estava lá, o casal de nordestino, na capa de um homem que era douto em língua portuguesa. E mostrava, Bagno, mostrava este autor, como nós utilizamos a língua portuguesa como instrumento de poder por sobre as outras pessoas. Isto está certo, isto está errado. Você fala errado, aquele fala certo. Eu falo certo, ela fala errado. Então eu que falo certo sou melhor do que o outro que fala errado. E a língua que deveria comunicar, tornar comum, na verdade acaba nos distanciando, porque nós aprendemos a projetar o ego, inclusive na língua portuguesa. Ele, Magno, mais tarde, lá pela segunda, terça parte da obra, vai dizer para nós que aquele casal de nordestinos que estava ali, na capa, era simplesmente o pai e a mãe dele. Ele veio dali, daquela condição, contrariando completamente o status quo. Porque nós estabelecemos clichês. E vamos com esses clichês, com esses processos, nos distanciando do divino, nos distanciando do espiritual, portanto, nos distanciando da nossa própria origem. Por isso que a 22A do Livro dos Espíritos, agora ficou fácil de entender, vai dizer que a matéria é o laço que prende o espírito. Porque a gente se impressiona quando um jogador de futebol compra um carro de milhões de dólares. Mas a gente não se impressiona quando a cada 3, 4 minutos um ser humano morre de fome no planeta. Quando a gente desperdiça alimento em casa. São essas as relações humanas. E nós vamos nos distanciando do divino. Nós vamos nos distanciando dos processos de espiritualização. A criatura precisa espiritualizar-se. Parece um paradoxo. Em doutrina espírita, nós precisamos voltar à baila, à origem. O Espírito Arigoste trouxe para nós, lá no Rio Grande do Sul, né, essa proposta de voltar à base. O espiritismo origem, o espiritismo base. Que é o espiritismo que ensina que nós somos imortais, nós não somos corpos.
Tem algum problema de ir para academia, malhar? Eu chamo de malhar porque eu sou carioca, né? Vai fazer ginástica? Tem nenhum problema. Você só não pode permitir que o corpo domine você, porque você tem um corpo. O corpo não é você. Até a forma de nós nos expressarmos didaticamente, o meu espírito, não é o seu espírito, é você espírito. Você é o espírito, nós somos espíritos. A grande dificuldade da criatura humana no seu processo de espiritualização é, de fato, espiritualizar-se. É, de fato, entender que as questões da vida, na vida e para a vida, são questões transcendentais. E nós nos incomodamos com a ausência de coisas materiais. Porque estabelecemos uma comparação. Física de 7ª série, as grandezas dependem de um referencial. Se eu coloco aqui um segmento de reta e pergunto para vocês, esse segmento de reta imaginário, esse segmento de reta imaginário, ele é grande ou ele é pequeno? Não sei. Agora, se eu coloco um segundo maior do que o primeiro e pergunto, ainda em relação ao primeiro, este primeiro segmento de reta é grande ou é pequeno? Aí vocês vão responder, bom, em relação ao segundo, este primeiro é menor. Então é um preceito em física. Física clássica, básica, do ensino fundamental. As grandezas dependem de um referencial. O problema nosso é que o referencial que a gente usa é sempre o referencial de coisas materiais. Então a gente acha que vencer na vida é postar qualquer coisa o tempo inteiro, é aparecer, é estar em evidência. É a personalidade. Aliás, a palavra personalidade vem do grego, né? Significa persona ou máscara. Lembram as máscaras do teatro grego, da comédia e da tragédia, aquelas duas máscaras? Então eu posso aqui nesse exato momento estar inventando um personagem. Agora, minha mulher que está lá em São Paulo, essa me conhece. A minha mãe, essa que me criou, essa me conhece. Larga a mão disso, Marcelo. Ó, conheço você. Quer dizer, na vida em sociedade, nós inventamos personagens. Esse personagem agrada, então eu projeto o personagem. E todo mundo acha graça. E aí você tem o amigo personagem, você tem o pai personagem, você tem o orador personagem, que agora virou um problema entre nós do movimento espírita, porque a gente foi se distanciando da necessidade de depreender conteúdo doutrinário para estabelecer nos nossos seminários e congressos palco e showman, onde os palestrantes mais parecem criaturas separadas. A Igreja Católica fazia isso, né? A palavra santo, etimologicamente, significa separado por Deus. E nós criamos área VIP para os palestrantes. Quando, na verdade, a doutrina espírita não apresenta nenhum elemento que corrobore esse tipo de raciocínio. Vínhamos para cá e, durante as conversas que nós estabelecíamos, né, nós nos lembrávamos de uma passagem, quiçá, se não me falha a memória, salvo engano, narrada por Ramiro Gama, aonde Chico Xavier, na sede histórica da Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos, no Rio de Janeiro, foi receber uma homenagem e ele pôs-se num cantinho, e o espaço é um espaço para quase 600 pessoas acomodadas. São cadeiras nas laterais com um corredor único, muito grande, né? Um espaço aberto enorme, pé direito altíssimo. E Chico Xavier pôs-se num cantinho. E depois ele, com a sua mediunidade augusta, observa simplesmente Emmanuel chegando no ambiente. Mas Emmanuel, quando faz um jogo de corpo para tomar o corredor, percebe ter ao lado uma companheira, uma senhora responsável pela limpeza. Ele então volta-se para a senhora,
dá-lhe um ósculo, isto é, um beijo, na testa dela e dirige-se, põe-se ao lado de Chico Xavier. Movimento subsequente, entra nada mais, nada menos que o doutor Bezerra de Menezes. O assunto lá devia ser, né? Devia ser quente, né? Tinha Chico ainda entre nós encarnado, aparece Emmanuel, nada mais, nada menos que o doutor Bezerra, bem mais ou menos, né? Bom, o doutor Bezerra de Menezes, quando chega, faz o mesmo movimento de Emmanuel. Olha a mulher, vai na direção, dá um beijo nela e põe seu lado. Bom, tem alguma coisa com essa mulher aí. Eu me perguntaria isso. E ele pergunta para Emmanuel, se fosse num malo espanhol, o que passa com eles, né? O que tem essa mulher aí? O que passa com ela? E aí Emmanuel vai dizer, este evento só aconteceu por conta dela. Quantos anônimos não participaram deste evento e participam? Todo mundo aqui almoçou, alguém fez o almoço. Mas a gente tem o veso, e talvez o malveso, de olhar só para o palestrante. Mas o palestrante é um pedaço do processo, gente. E o que deve ficar não é o que eu falo e como eu falo, é a mensagem que nós transmitimos. Porque senão a gente para tudo isso aqui e vai todo mundo embora para casa. Porque esse espaço não é um clube social, onde eu não tenho o que fazer e eu vou lá fazer a social. Aqui nós buscamos elementos para modificar a nossa própria existência. E para vocês não acharem que eu estou tirando isso da minha... Eu gosto de citar o livrinho. Isso eu aprendi com minha mãe. Como não tinha iPad na época da minha mãe, ela ia para as palestras, e eu não estou exagerando, carregando 5, 8, 10 livros, cheios de marcaçõezinhas, que ela pegava os papéis usados, cortava assim em tirinha, e o trecho que ela queria citar, ela colocava por entre as páginas, e andava com os vários livros. Eu aqui tenho vários livros no formato de um iPad. Mudou só o formato, mas o processo, o paradigma é exatamente o mesmo. E eu vou me servir de uma questão no Livro dos Médiuns, para que vocês não achem que eu tirei essa questão de minha cabeça. Ela é uma questão de Kardec. Aliás, ele está numa parte que chama-se do método, que é um capítulo da primeira parte denso, pesado, aquele que dá sono, que ninguém gosta de ler, não tem figurinha, não tem romance, né? Tudo bem? Mas olha a pérola que nós retiramos deste capítulo, do capítulo 3 da primeira parte, item 28. Para quem quiser anotar aí, olha em casa. Entre os que se convenceram por um estudo sério, podemos distinguir, isto é, separar. Dentre nós, os espiritistas, ele está falando para a gente. Está falando para a gente. Nós que nos convencemos por um estudo sério, ele, Kardec, diz que pode nos distinguir. E ele vai estabelecer 4 níveis de distinção, que agora sim começou a palestra. Tudo bem? Primeiro, os que creem pura e simplesmente nas manifestações. A pessoa adora o passe do centro, vai ao centro. Aí, se o passe for numa sala com penumbra, aí a pessoa olha assim, né? Ela fecha os olhos e abre só um. Abre assim, aquela coisa fechadinha, para ver o que está acontecendo. Se de repente alguém aplica um passe um pouquinho mais, né? Com um pouco mais de vigor, aí o outro já fica impressionado. E a pessoa, ela se impressiona, ela gosta do fenômeno. Ela descobriu que na casa espírita, fala com o espírito, ela quer ver. Ela quer ver.
Ela gosta, se impressiona com o fenômeno. Eu presenciei uma situação dessa, contava ali os meus 16 anos de idade. Eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa, acho tão bonita a pessoa dizer que conheceu o espiritismo com 30, 40 anos, eu acho delicioso isso, né? Mas minha avó dizia assim, esse Deus marcou, e esse fui eu. Então já nasci em berço espírita, como diz meu sobrinho, para não dar ruim. Para não sair no resvalar, o trem já ficou no trilho, né? Então, é um processo desde o início. E como frequento casa espírita desde o berço, que é endividado e assim, saiu do umbral, vai direto para uma família espírita. Bom, na casa espírita que morejávamos, Centro Espírita Luz e Caridade, fica na Rua General Olímpia, número 607, em Santa Cruz. Eu gosto de citar a fonte para não achar que é falácia. Bom, lá uma companheira que visitou a casa depois da palestra pública, tem o passe, que era fornecido num cômodo à parte, a instituição possuía essa condição. A senhora, uma jovem senhora, né? Porque com 16 todo mundo é velho, já viu? Depois você começa com 40, com 50 e você olha com bons olhos, né? Não, aquilo não é velho, não. Você muda, né? Paradigma, né? Mas tudo bem. Ela saiu da sala de passe completamente, assim, ela saiu carregada, inclusive, por 2 companheiros. Ela estava ali, porque ela saiu do passe, né? Aqui. Olha o que eles dizem. Os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Para eles, o espiritismo é apenas uma ciência de observação. Estou de olho em você, hein? Ciência de observação. Uma série de fatos mais ou menos curiosos. Chamar-lhe-emos espíritas experimentadores. É aquele que vai borboleteando de casa em casa, né? Tirando o pó da cadeira da casa espírita. Vai aqui, vai ali. É o experimentador, ele vai borboleteando. Essa senhora borboleteou lá no Luz e Caridade. Quando ela saiu carregada, eu disse assim para ela. Você está vendo isso aqui? Era um copinho de cafezinho com água, né? Essa água aqui, se você tomar ela agora, é impressionante como você vai mudar. E aí quem se impressionou foi eu. Que ela tomou. Menino, que isso? Eu achei que ela estava teatralizando, mas era verdade. Era um processo de indução. Que eu, como adolescente, querendo fazer um gracejo, aí o gracejo voltou para mim, porque eu percebi que o negócio funcionou. Então somos nós. Aliás, tudo que eu estou dizendo aqui é Kardec quem diz. Aí depois ele estabelece, são 4 partes. A segunda, os que veem no espiritismo mais do que fatos. Veem mais do... Não é só a fenomenologia. Prestem bastante atenção. Bastante atenção. Compreendem sua parte filosófica. Entendi. Eureka. Entendi a mensagem. Admiram a moral daí decorrente. Gente, que maravilha foi a vida de Jesus, né? E o Evangelho? Segunda parte. Mas, você sabe o que é mais sem o i? O mais sem o i é conjunção adversativa. Todas as vezes você dialogar com alguém, que a pessoa disser uma coisa para você e falar o mais, mas é sem o i, tá? Porque se for i, é advérbio de intensidade, é outra palavra. É mais sem i. Mas, aí tem outros advérbios, né? Além do mais. Porém, contudo, entretanto, todavia. Emmanuel tem um que é muito sofisticado, que eu super gosto, que é debalde. Debalde é chique demais, né, gente? Mas é debalde junto, se for separado é outra coisa. Vamos virar. Então, todas as vezes que vocês encontrarem uma conjunção adversativa num texto, existe um lado da moeda e, ó, o autor quer te dar naquela proposição o outro lado da moeda. Por isso que português é muito importante. Aliás, nós estamos aqui cercados de mestres e professores. Eu, particularmente, tenho uma reverência por professores. Estudei em escola militar, então quando o professor, o mestre, entrava, todo mundo levantava.
Hoje essa relação aí de embola pé com cabeça, ninguém sabe quem é quem, né? Ficou difuso o processo. Mas isso é outra palestra. Outra palestra. Mas, conjunção adversativa, não a pratica. É Kardec que está falando, hein? Sou eu não. Vai discutir com ele. Item segundo. Olha, parte segunda do item 28 do capítulo 3º da primeira parte do Livro dos Médiuns. Mais específico impossível. Tudo bem? Mas não a pratica. Aí ele aprofunda mais o bisturi. Quem quiser sair para beber uma água, pode sair, tá? Porque eu vou ler agora aqui. E eu vou ler o que está no texto. A influência da doutrina espírita sobre o caráter deles é insignificante ou nula. Nula. Não modificam em nada os seus hábitos e não se privam de um só prazer. Comigo é assim, falou, eu devolvo mesmo. Comigo é assim. O que há? Ele está pensando o quê? Ela está pensando o quê? Mas vem para a casa espírita, né? O Rossandro, um amigo nosso, que todo mundo deve conhecer, certamente, claro, né? O Rossandro, fazendo as suas palestras uma vez, numa delas, ele disse que presenciou uma cena de um amigo alto, corpulento, né? Se fosse no Rio de Janeiro, quase que num gracejo, eu ia chamar de negão, né? Aquele homem zarrão forte, né? Alto, aquela voz de trovão. Aí foram pedir para ele fazer a prece. Senhor, muito obrigado por tudo que eu recebi.